um potencial mais promotor do câncer. Eu tenho uma dúvida aqui da cúrcuma. Você quer responder agora ou quer mandar bala aí depois você responde? Porque a cúrcuma todo mundo tem dúvida, né? Até eu. Se eu quero cozinhar com a cúrcuma, qual que é que eu tenho que comprar? É aquela cúrcuma que tá lá, aquele açafrão que tá na prateleira, aquele amarelinho? Qual que é? Então, vamos lá. Primeiro, vou explicar algumas coisas. A cúrcuma tem um composto bioativo, que eu falei que é como se fosse um nutriente, que é chamado de curcumina. Essa curcumina que tem um efeito protetor. Quando a gente compra, por exemplo, no mercado, aquele açafrão em pó, a cúrcuma em pó, por exemplo, ela geralmente é seca, né, que a gente chama de desidratada, em uma temperatura muito elevada. E essa desidratação em uma temperatura muito elevada pode fazer com que a gente perca toda a cúrcuma daquela nossa raiz, do açafrão. Então, o método de secagem, o método de produção do pó é muito importante. Além disso, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, eles misturam algum amido junto com aquela cúrcuma. Então, não é uma cúrcuma pura. Ele tem, geralmente, farinha de trigo, que é para baratear o produto, e você usar ele mais como um corante de alimento, para você trazer cor. Mas, para um efeito terapêutico, protetor, não seria indicado. Quando a gente usa a raiz, que ela lembra muito gengibre, você pode usar raiz, ralar a raiz e acrescentar nas suas preparações. O ideal é acrescentar no final da preparação, então na hora que a gente estiver quase desligando o fogo ali. Eu vou ter maior biodisponibilidade da curcumina. Só que quando eu pego uma raiz, por exemplo, da planta, eu não sei quanto que tem de curcumina ali. É como se eu pegar uma laranja. Tem laranja que pode ter mais vitamina C, tem laranja que pode ter menos vitamina C. A cúrcuma é a mesma coisa. Eu não sei quanto tem de curcumina. Mas provavelmente essa curcumina deve estar lá e deve estar na forma ativa. Então é a melhor maneira de se usar. Quando a gente quer pensar em fins terapêuticos, realmente, aí a gente tem que pensar numa padronização. No pó, que a gente chama de extrato seco, você pode até falar mais sobre isso, que existe uma padronização da curcumina. Dependendo da qualidade do pó, a gente tem uma variação dessa quantidade de curcumina, e os estudos científicos demonstram que a gente precisa de, em média, 500 miligramas de curcumina para atingir esse efeito. Se eu tiver um pó mais concentrado, eu posso usar uma quantidade desse pó menor. Se eu tiver um pó menos concentrado, eu vou ter que usar provavelmente mais cápsulas ou maior quantidade de pó para conseguir essa quantidade de curcumina. Tá. Você tem alguma dica de alguma marca, alguma coisa assim que você sabe que tem uma concentração maior para quem quer usar ela no alimento mesmo? O ideal é a gente usar, por exemplo, marcas que vêm no rótulo padronização de curcumina. Existem alguns produtos, então existem alguns Golden Milk, por exemplo, que é uma mistura de especiarias onde vai a cúrcuma, alguns que têm padronização de curcumina, existem algumas cúrcumas em pó que também tem padronização de curcumina, e a gente também tem a possibilidade de encapsular, e aí também tem uma padronização de curcumina. Outra coisa importante quando a gente pensa em curcumina ou em açafrão, em cúrcuma, né, é que para aumentar a biodisponibilidade, para aumentar a absorção, e aí ela tem um efeito mais potente. O ideal é ela é amiga inseparável, que eu brinco, ando de mãozinhas dadas com a pimenta preta. A pimenta preta, né, a pimenta do reino, pimenta preta, pimenta branca, ela tem um outro composto que é a piperina. Então, piperina e curcumina são amigas inseparáveis. Então, todas as vezes que for usar uma cúrcuma, então usar geralmente uma pimenta do reino junto. E um meio oleoso também pode ser na preparação um azeite, um óleo de coco, um abacate, uma castanha. Qualquer gordura também aumenta essa absorção da curcumina. Então, esse casal, esse trio, que eu brinco com pai, mãe e filho, então cúrcuma, pimenta e algum óleo, pode ser o azeite, que eu acho super interessante, eles são inseparáveis para aumentar essa biodisponibilidade. Jóia. Quer que eu vou falando ou a gente vai respondendo as perguntas? Pode falar. Tem uma... a Rosângela fez uma outra pergunta também. Bom, se quiser já responder, ela está falando dos doces e carboidratos são realmente ativadores de câncer. Você quer falar? Você quer que eu responda? Você responde.
Posso responder, se você quiser complementar, acho que é bem bacana a gente ir fazendo essa complementação. Toda vez que eu consumo um carboidrato de índice glicêmico mais alto, como doces, por exemplo, farinhas brancas, eu tenho um estímulo exacerbado da insulina, que é um hormônio que em alta concentração pode sim favorecer essa proliferação celular de células que são pró-câncer, que a gente chama de células neoplásicas. Então, realmente, ele pode contribuir para quem tem mais propensão, sim. E só complementando, tudo que inflama, né? Então, a insulina, excesso de açúcar, excesso de gordura, tudo isso inflama o organismo. E quando a gente fala de inflamação, por isso que as células cancerígenas, elas são muito sensíveis à oxidação, porque elas estão ali produzindo muito radicais livres, né? A produção é uma doença muito inflamatória, então ela está muito ligada à produção de radicais livres. Por isso que tem estudos mostrando que altas concentrações de vitamina C, essas células elas são sensíveis, porque a vitamina C, ela oxida, então ela vai lá e deixa as células mais vulneráveis. E aí é onde você começa a ter a apoptose, né? A apoptose é um termo muito utilizado quando a gente chama de morte celular. Então, por isso que todos os anti-inflamatórios, que são os antioxidantes, que é esses compostos bioativos que a Vivi vai citar, elas são importantes para prevenção, né? E para silenciar esse status inflamatórios, tá? É isso mesmo, né? Então, quando a gente vai avaliar o tipo de dieta, né? Quais são os alimentos que mais repercutem em câncer, né? E aí, quando a gente fala da alimentação, a gente pode prevenir, em média, 12 tipos de câncer. A gente sabe que o alto consumo, por exemplo, de carne vermelha, que tem uma gordura mais inflamatória, de embutidos, que além dessa gordura mais inflamatória, por exemplo, também tem alguns conservantes, como nitratos, por exemplo, que também podem favorecer esse desenvolvimento de câncer. Quando a gente fala, por exemplo, desses alimentos de fast food, a gente também pode realmente favorecer o desenvolvimento de câncer por conta desse tipo de gordura mais inflamatória. E eu gosto muito da parte de culinária, né? E eu acho que é muito bacana quando a gente consegue entender que, às vezes, algumas combinações, por exemplo, podem melhorar ou minimizar, por exemplo, aquele efeito ruim de algum alimento. Então, quem, por exemplo, é amante de carne vermelha, a gente tem bastante estudos realmente que demonstram que a carne vermelha pode favorecer o aparecimento de câncer. E aí, uma das dicas que eu dou, em primeiro lugar, é do modo de preparo dessa carne, tá? Então, a gente sabe que essa carne na forma de churrasco, ou essa carne, por exemplo, grelhada, com aquela crosta extremamente crocante ou douradinha, ela piora, ela aumenta a formação de alguns compostos, como, por exemplo, aminas eritrocíclicas e outras substâncias que vão ser mais pró-cancerígenas. Então, consumir, por exemplo, uma carne que não seja tão, com aquela crosta tão feita, uma carne mais cozida, menos passada. O uso, por exemplo, também de uma gordura protetora, por exemplo, um azeite de oliva de boa qualidade, e o uso de especiarias. Então, a gente tem estudos, por exemplo, que quando a gente coloca junto na hora que for grelhar a carne na chapa, um ramo de alecrim, por exemplo, que tem vários compostos bioativos, como o ácido rosmarínico, ele vai proteger essa formação desses radicais livres, desses compostos bioativos pró-cancerígenos e que inflamam o nosso organismo. Então, às vezes, algumas estratégias nutricionais que a gente usa nos permite minimizar um efeito danoso de uma alimentação. Por exemplo, quando a gente vai consumir um carboidrato, um doce, a gente pode, de repente, usar um doce adoçado com frutas, que a gente traz vários benefícios, e a associação, por exemplo, de oleaginosas, das castanhas. Então, a gente tem vários estudos que demonstram que o consumo de castanhas, então, castanha do Brasil, nozes, amêndoas, macadâmia, pistache, por exemplo, tem um efeito protetor contra o câncer.
por conta desses compostos antioxidantes, como zinco, selênio, uma gordura monoinsaturada que é menos inflamatória. E aí, quando a gente faz a combinação, por exemplo, de um doce, mesmo que seja um doce com açúcar, ou um doce mais saudável, adoçado com fruta, por exemplo, junto com essas castanhas, a gente diminui o índice glicêmico dessa preparação e a gente tem menos ativação de insulina. Então, na hora de comer um doce, por exemplo, como um abacate junto, como uma castanha junto, isso pode diminuir o efeito danoso daquele consumo daquele doce, por exemplo. Ouvi, você falou um negócio que eu não sabia aí. Do alecrim, porque olha que engraçado, na parte de farmacêutica, né, na suplementação, por exemplo, a gente coloca muito alecrim, né? Coloca o extrato de alecrim, por exemplo, o ômega, um bom ômega, ele, inclusive os suplementos, é utilizado o alecrim como antioxidante da parte lipídica. E eu estudei muito do alecrim, ele tem propriedades fantásticas, tanto para couro cabeludo, para uso tópico, porque ele é antifúngico, anti-inflamatório, ajuda bastante na parte capilar, como na parte oral também. Só que no Brasil, nos suplementos, a Anvisa não era proibido a utilização do alecrim em suplementos. Ele agora que entrou uma dose muito baixinha. E você falando da culinária, eu nunca tinha pensado, olha só como, gente, é sensacional isso. Nunca tinha pensado que o alecrim, eu não sei qual que você usa. Você usa ele o seco ou o fresquinho? Eu uso o fresco, mas o seco também tem um efeito parecido, igual. Ele é verdade, ele vai realmente ter essa ação no alimento, então você acaba ingerindo menos compostos glicados ou oxidados, né? Com certeza, essa é a intenção. A gente também tem estudos com tomilho, além do alecrim, com esse efeito também protetor, né? Então, essas associações ajudam a proteger nosso organismo. Então, de repente, vou fazer um churrasco, quem é muito amante de churrasco, que a gente sabe, coloca, por exemplo, lá na grelha, junto, por exemplo, o alecrim, o tomilho. A gente não consegue, ele vai ter um efeito protetor de inibir a formação desses compostos que são ruins para o nosso organismo. A gente vai perder esse antioxidante dele lá dentro do nosso organismo, porque ele poderia ter uma ação antioxidante lá dentro do nosso organismo, mas ao mesmo tempo eu não tenho a formação, por exemplo, desses compostos no processo de cozimento, né? Um dos processos de cozimento que tem muita gente usando, e eu ando falando bastante, orientando, é o uso, por exemplo, da Air Fryer. Air Fryer é um método de cozimento de alta temperatura. Aquela panela, né? É a panelinha que esquenta? Aquela panela lá que falam que é a fritadeira elétrica, né? Que é aquela que sem óleo, que é saudável. Sem óleo. Isso mesmo. Gente, melhor usar um óleo, um azeite de boa qualidade, por exemplo, do que usar ela com frequência. Então, esporadicamente, eu não vejo problema, mas tem gente que cozinha todos os dias, por exemplo, com ela achando que está fazendo uma boa escolha alimentar. E ela forma bastante esses compostos bioativos pró-cancerígenos, que são antioxidantes, que são oxidativos, então eles pioram doenças cardiovasculares, diabetes, envelhecimento, né? Tudo que a mulher realmente não quer. Para tudo. Então, você falou de envelhecimento. Gente, a gente gasta um dinheiro com colágeno. Ai, meu Deus do céu. Ó, presta atenção. Presta atenção. A gente gasta maior dinheiro com colágeno. Taca um monte de hidratante com vitamina C no rosto, você na cara, e aí a gente acha que tá abafando, comendo. Ai, não, tá degradando tudo. Todo dia aí. Então, Silvana... Tá degradando tudo. É realmente um aquário, né, Vivi? É um aquário onde... Eu falo isso, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer alguma de vocês pessoalmente na farmácia, para fazer essa atenção farmacêutica. E eu uso muito esse termo, e acho que a Vivi também conhece. A gente tem um aquário, né? Literalmente, agora realmente é. Você tem um aquário onde você suja todo dia ele, e você tem que limpar todo dia. Então, veja bem, você está ingerindo composto, quer dizer, você está respirando, saiu de casa, você acordou, você já está oxidando, e dependendo daí do que você está fazendo, você está piorando ou não. E a gente tem que ajudar, né? Limpar. Então, suja, limpa. É o tempo todo, a vida inteira, né, Vivi? Adorei essa associação do aquário.
E assim, eu acho que é uma sensação muito legal, porque quanto mais você suja, mais você tem que limpar. Então, quanto mais você pensar que você come alimentos que tenham esse potencial, por exemplo, inflamatório, mais você tem que usar alimentos anti-inflamatórios. Se você quase não consome esses alimentos com potencial inflamatório, e não só alimentação, né? Porque a gente sabe que nosso ar é poluído, que nossa água é poluída, né? Que a gente tem realmente poluição ambiental aí, que a gente não consegue viver na bolha, né? Mas quanto mais a gente tem essa exposição, por exemplo, às toxinas de uma maneira geral, mais a gente tem que limpar. E por isso que quem consome mais esses alimentos tem que consumir mais compostos bioativos, mais vegetais, mais frutas, legumes e verduras, mais gorduras de boa qualidade. O alecrim, voltando a falar nele, porque eu também adoro o alecrim, ele é meu amorzinho, ele também participa do processo de uma forma bem leve, não acentuada, de detoxificação, de eliminação de toxinas. O fígado faz um processo de eliminação de toxinas, que eu brinco que participa de que ele tem 2 etapas, que a gente chama de fase 1 e fase 2. A etapa 1, ela transforma as toxinas em algo ainda mais tóxico. E aí tem outros alimentos que geralmente faz essa outra transformação para essas toxinas poderem ser eliminadas através das fezes, da urina ou do suor, que são os meios de eliminação das toxinas. Por isso que beber água também é importante para esses meios estarem funcionando para eliminar as toxinas. E o alecrim, ele participa das 2 fases. Então, ele não tem chance de a gente ter formação de compostos mais cancerígenos. Porque quando a gente, às vezes, usa algum alimento que faz muita detoxificação, às vezes que ativa muito o fígado, às vezes não participa das 2 fases. E isso pode potencializar, inclusive, um efeito pró-cancerígeno. E o alecrim tem uma ação bem leve, tá? Ele não é um ótimo detoxificante, não. Mas eu falo que o lado bom dele é que ele detoxifica, mas de uma maneira completa, como se ele fizesse a fase completa, ele não parasse na metade do trabalho e passasse o trabalho, como se você, de repente, pense, quando tem 2 fases, é como se eu pegasse um pedaço do trabalho e entregasse para um outro colega. Se o colega não terminou o trabalho não é entregue. Então, o alecrim faz o trabalho inteiro. Então, ele certeza que ele vai entregar o trabalho final de eliminar essa toxina. Ô, Vivi, então eu posso acrescentar o alecrim naquele suquinho de manhã, aquele maravilhoso suco verde com abacaxi, com couve, eu posso colocar um gominho de alecrim. A cúrcuma, eu posso colocar que aí eu tô realmente fazendo uma detox, de verdade. Pode. E pode, por exemplo, usar outros alimentos detoxificantes. Eu gosto também muito do dente de leão. O dente de leão é uma punk, né? Uma planta não comumente comestível. Ele é drenante, né? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas o dente de leão é aquela plantinha que meu filho é apaixonado, inclusive, que a gente assopra aquelas coisinhas brancas, né? Que nasce no mato. O que? Peraí, é aquele que você assopra assim, ele sai voando? Esse é aquilo? O dente de leão. Olha, eu só conheço o fitoterápico, né? Eu trabalho com fitoterápico de monte, né? Que ele é ótimo para celulite, para ajudar a desinchar, drenar. Eu não sabia que era aquela planta. Olha e a gente usa... Ele nasce na rua, né? Ele nasce no meio do mato, né? Vira e mexe, eu vejo um dente de leão por aí. Até porque meu filho enxerga, acha todos os dentes de leão, quer soprar todos. E a gente usa tudo. O caule, a folha, aquela partezinha branca. Além de a gente fazer bons pedidos, ele ainda faz bem pra gente. Você pega ele inteiro? Inteiro, a gente tem o uso inteiro dele. E ele é uma planta nativa, uma planta que nasce aqui no Brasil, é uma planta brasileira e que eu acho que é muito legal a gente incentivar o uso das plantas brasileiras. E o dente de leão é uma planta que é super bacana, ele tem essa ação drenante, então ele melhora ali realmente a parte da celulite, ele desincha, por isso que no suco detox ele é bem legal. Ele não é tão amargo. E o alecrim também dá, mas o ideal é a gente fazer um chá, gelar esse chá e bater ele, porque bater o próprio alecrim eu acho que fica muito forte. Fica amargo, né? Então, nossa, tem várias perguntas aqui, mas olha, tem estão perguntando se tintura pode utilizar. E você falou um negócio também que eu queria ressaltar, essa questão do equilíbrio, né? Da anti-inflamatório e pró-inflamatório. Só ressaltando também que a Vivi falou, e acho muito importante, é importante inflamar, faz parte, né? Se a gente não inflama,
É igual você faz um procedimento estético, por exemplo, no rosto, igual o uso de peelings ou laser. Você causa uma inflamação na pele. Quando você causa essa inflamação, você vai regenerar. E aí vem células novas. Então, isso acontece também com o nosso organismo, igual o cortisol. Todo mundo fala que ele é o vilão, que ele é mal, que ele é mal. Calma, não é assim. Ele também não é tão mal assim. Ele é mal quando ele está elevado. Mas se você, por exemplo, não tiver o cortisol, você não tiver os seus picos de cortisol adequado, você não sai da cama. De manhã é como se você ficasse, você não tem vontade de levantar, porque o seu cortisol está muito baixo. Quando eu estou falando em relação ao cortisol. E falando em alimentação, até, Vivi, eu gostaria que você até comentasse isso. Porque a gente fala tanto do ômega 3, do ômega 6, né? Estão perguntando aqui do azeite, né? Se aquece, não aquece. Então, a gente sabe aí que tem esse desbalanço. E aí entra nessa questão, né, Vi, da questão inflamatória, anti-inflamatória e pró-inflamatório. Você pode comentar um pouquinho também sobre esse balanço? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a inflamação, ela vai fazer parte do nosso sistema de defesa, inclusive, por exemplo, quando a gente não inflama, a gente não consegue ter um sistema imune adequado, a gente não consegue combater vírus e bactérias, né? Algo que a gente também vem falando muito sobre isso. A gente não consegue, inclusive, combater células cancerígenas, né? Então, elas não morrem, a gente não consegue combater elas, mas a gente tem, por exemplo, uma linha, principalmente quando a gente fala em suplementação, muito tênue entre os alimentos e suplementos anti-inflamatórios, principalmente que é onde a gente fala na suplementação, porque tem uma efetividade muito mais acentuada entre a quantidade adequada e o excesso. Se eu dou muito, meu corpo não se defende e o câncer vai se proliferando. Se eu dou pouco, o meu corpo inflama demais e é um ambiente propício, por exemplo, para o câncer se proliferar também. Então, a linha realmente muito tênua, né, entre o equilíbrio. O que acontece é que hoje o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o estresse, tudo isso favorece muito mais um ambiente pró-inflamatório. As doenças da vida moderna, como a obesidade, então, quem tem mais gordura corporal, quem é obeso, o diabetes ou a resistência à insulina, doenças cardiovasculares, são todas doenças ou ambientes que o corpo está, por exemplo, acontecendo um processo de inflamação crônico e acentuado, né? Então, isso sim realmente favorece esse desequilíbrio e hoje em dia a gente fala muito de uma alimentação anti-inflamatória, porque é muito mais comum a gente estar num processo, nosso organismo está mais inflamado do que menos inflamado. E o cortisol é uma questão realmente super importante. Então, deficiência de cortisol é seríssimo. A deficiência de cortisol, inclusive, favorece o ganho de peso. O cortisol é um hormônio catabólico, é um hormônio que faz a gente emagrecer. Ontem, acho que até você colocou no grupo sobre o workshop que eu dei de otimizando o metabolismo, falei muito da importância do cortisol, de como otimizar o cortisol nos horários adequados, porque o pico dele realmente é de manhã e à noite ele tem que estar mais baixinho. Então, essa regulação do cortisol é muito importante para a saúde e também para emagrecimento, de uma maneira geral, para o que a gente está falando. O que mais que você me perguntou? Alguma outra coisa além da inflamação? Ai, não sei, eu empolgo aqui, gente. Eu também falo demais, gente. Então, foco que eu brinco. Do ômega 3 e do ômega 6. Tá, a do azeite se pode aquecer, lembrei. Do azeite se pode aquecer, é verdade. Eu tenho então, dúvida disso. Tá, então assim, o azeite, ele tolera uma temperatura de culinária que geralmente não se passa. Então, ele tolera em torno de 230 graus, por exemplo, o aquecimento. Quando a gente vai fazer um refogado de um tempero para fazer por exemplo, um legume, um arroz, ou realmente eu vou grelhar um frango, um peixe, por exemplo, essa temperatura geralmente não passa a 230 graus. A gente tem uma passagem dessa temperatura, geralmente mais indústria de alimento e alguns métodos de culinária mais alto. Mesmo que eu vou lá e coloco meu forno, por exemplo, a 300 graus, por exemplo, o alimento não vai chegar a essa temperatura. Então, o azeite é seguro, sim, para você poder cozinhar, tá? Então, não interessa se é rótulo vermelho ou verde, qualquer um dos dois, é isso?
O rótulo, por exemplo, que a gente chama de o rótulo verde, ele é melhor porque ele vai ter mais antioxidantes. Então, quanto mais antioxidantes, é quanto mais protegido ele tivesse. Ele tem mais tempo para poder perder os antioxidantes e tornar uma gordura ruim. Então, quanto menor a acidez, melhor, né? E então é melhor que ele seja o rótulo verde. Ah, então Pra olha aí, tudo. ó, tá respondido. Que mais? Que mais, Vivi? Vamos lá. Então, vamos lá. Os Vamos falar. crucíferos. Vou falar sobre posso falar sobre um estudo agora de outubro de 2009 que eu achei, de 2020 agora desse mês, que eu achei bem legal. Sobre o consumo de iogurte fermentado. Até as pessoas estavam no grupo comentando hoje, a gente falou um pouquinho sobre o kefir, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado com contaminação do kefir, mas o kefir é um leite fermentado que se transforma em iogurte, por exemplo, né? E a gente tem estudos, por exemplo, com iogurte fermentado para reduzir câncer de cólon, com câncer de intestino, por exemplo, por conta de melhora da nossa microbiota, melhora da nossa flora intestinal e a prevenção do câncer de cólon, que é um dos cânceres também bem relevantes, por exemplo, entre os cânceres mais comuns. Então, eu acho que é um estudo bem bacana, que eu acho bem interessante. Quando a gente faz associação de dieta ou de estilo de alimentação, onde a gente vê o efeito mais protetor em termos de tipo de dieta do Mediterrâneo, ela é campeã em várias questões, ela é campeã, por exemplo, em emagrecimento a longo prazo, por exemplo, quando a gente vê estudos mais longitudinais de 2, 3 anos, a gente tem muitos benefícios, e ela também traz muitos benefícios contra câncer, por exemplo. Que é uma dieta baseada mais em pescados, então mais em ômega 3, por exemplo. É uma dieta baseada muito em legumes, em frutas. É uma dieta baseada em óleos, então abacate, azeite, castanha, sementes. Então todos esses alimentos têm um efeito protetor ali na alimentação, por conta dos nutrientes e compostos bioativos, que eu acho bem bacana. A gente tem estudos também, por exemplo, com o consumo de fibras, tá? Essas fibras liberam, por exemplo, são fermentadas pelas bactérias do nosso intestino e formam uma substância que é o butirato. O butirato é um alimento para nossas bactérias lá do nosso intestino. Então, as fibras melhoram a nossa microbiota, então elas melhoram nossa flora intestinal, principalmente algumas fibras que têm o potencial, a capacidade de produzir mais esses butiratos, que são os alimentos que a gente chama de prebióticos. Então, a gente tem a chicória, que é um excelente prebiótico. A gente tem a banana verde, ou a biomassa de banana verde, que eu acho que dá para aplicar na culinária de diversas formas, porque ela não tem gosto de nada. Então, para quem não tem prática, pode, de repente, começar a colocar no feijão, no molho de tomate, pode colocar, por exemplo, em legumes, em sopas, em caldos, e depois pode ir descobrindo outras possibilidades. Eu uso, por exemplo, a biomassa, às vezes, para fazer um frango cremoso, e rechear uma torta, ou rechear uma coxinha de batata doce, por exemplo. Então, a gente pode usar ele para várias maneiras. A gente pode fazer brigadeiro de biomassa. Então, a biomassa também vai diminuir o índice glicêmico da preparação, então ela não vai ter tanto estímulo, por exemplo, de insulina, que também é um efeito protetor, e além disso, ela estimula bastante a flora intestinal. A gente tem a batata Yacon, por exemplo, que também é uma batata que tem um efeito excelente para a microbiota. Como que faz a batata Yacon? Eu falo tem que ralar? Batata... Come crua? Como que... Eu não sei como que faz. Você come do jeito que você preferir, então essa parte boa. A batata Yacon a gente pode comer crua, eu gosto muito de comer crua. Você pode só descascar e comer uma rodela dela, pode só picar uma canela, por exemplo, que tem um potencial antioxidante. Além disso, a canela é termogênica, a canela melhora a ação da insulina, então ela previne diabetes. Eu posso comer ela como uma sobremesa, eu posso, por exemplo, ralar e colocar na minha salada, eu cortar em cubinhos e pôr na minha salada, eu posso refogar ela ou cozinhar ela com meus legumes, eu posso assar, então eu posso usar como se fosse um legume cru ou cozido. Ela tem um sabor mais adocicado, né? Então eu falo que às vezes ela lembra entre uma pera, mais ou menos, às vezes mais aguada, às vezes mais docinha, então aí depende da quantidade.
todas as frutas, de uma maneira geral, principalmente quando estão menos maduras, né, elas vão ter sempre o amido resistente, que é o mesmo amido que a gente encontra na banana verde. Então, comer as frutas menos maduras são mais interessantes quando a gente pensa ali em microbiota e melhora ali da nossa flora para prevenção de câncer. Ô Vivi, o psyllium é uma boa opção para elas, né? Porque o psyllium a gente consegue encontrar, é uma fibra bacana também, você não acha? E ela também dá um pouco de saciedade, ela também estimula o butirato e ela pode ser comprada em loja de produtos naturais, não? Me ajuda aí, eu não lembro, eu acho que sim, né? Eu tenho ela na farmácia, mas... Ela pode ser comprada em loja de produto natural. A gente encontra tanto a granel quanto, por exemplo, em embalagem fechada. Eu acho que, dependendo do tipo de alimento, como, por exemplo, a gente pensa numa fibra, assim como a gente pensa, por exemplo, na cúrcuma, talvez comprar de um fornecedor de qualidade, sem ser a granel, seja mais interessante para a gente ter certeza que não tem misturas. Eu já vi ali psyllium e eu falava, gente, isso não é psyllium, não é possível, né? Então, tem que tomar só cuidado com o fornecedor. Mas é bem fácil de achar, é bem tranquilo. Então, você acha nessas principais lojas com facilidade, tá? Tá. A gente tem estudos também, por exemplo, da pimenta vermelha, né? Eu gosto bastante da pimenta vermelha e conta câncer, por exemplo, de estômago, tá? Então, tem tanta gente que tem medo ali da pimenta vermelha, mas ela tem uma atividade antineoplásica bem interessante. A pimenta vermelha eu falo que a gente atira em um fator e melhora outros, né? Então, ela também tem a capsaicina que a gente tem na pimenta vermelha, também tem uma ação antioxidante, e além disso, ela também é termogênica, ela estimula o nosso metabolismo, ela estimula o aumento de número, por exemplo, de mitocôndrias para prevenir o envelhecimento, para deixar nosso metabolismo mais acelerado. Então, a pimenta, por exemplo, também pode ser uma estratégia interessante de ser utilizada, principalmente quando a gente pensa em prevenção de câncer de estômago, falando de câncer especificamente, tá? Joia. Outro grupo alimentar que a gente estuda bastante quando a gente fala em câncer são as brásicas, que tem os glicosinalatos. A gente vê muitos estudos realmente com eles. A gente teve um estudo que saiu agora, por exemplo, do brócolis também, agora em outubro desse ano, agora na verdade esse mês, né? É que, gente, eu tô perdida, porque às vezes eu falo outubro desse ano, a gente tá aqui mesmo, que esse ano voou, né? Uma loucura. Então, esses glicosinanatos, que são essas substâncias presentes nesse grupo das brásicas, quem faz parte do grupo das brásicas? Quem são os alimentos, né? Então, os alimentos são couve, couve-flor, brócolis, rúcula, agrião, nabo, rabanete, couve de Bruxelas e a mostarda, mas a mostarda folha, tá? A verdura mostarda. Eles têm substâncias que têm uma ação anticâncer bem interessante contra vários tipos de câncer. Câncer, por exemplo, de cólon de intestino é um deles. Eles participam, igual o alecrim, eles fazem o trabalho completo lá na eliminação de toxinas, que eu falo que eles participam das duas fases. Eles não passam o serviço para terceiros, ele faz o serviço inteiro e transforma essa substância para ser eliminada. Então, a gente tem bastante estudos, por exemplo, bem interessantes, bem robustos, com o uso das brásicas. Esses compostos, né, os glicosinanatos, eles têm, que fazem, o isoticianato é um tipo de um composto que tem nesse grupo das brásicas, no brócolis, na couve-flor, por exemplo, e que, dependendo da forma do preparo, a gente pode otimizar a absorção ou a gente pode inativar, tá? Então, a melhor maneira de se consumir esse grupo é na forma crua, e geralmente picar ele e colocar um ácido. Então, por exemplo, um limão, um vinagre. Então, vamos pensar que eu vou comer o agrião ou a rúcula dentro da minha alimentação. O ideal é a gente fazer o que não manda etiqueta, então cortar ali, com a mão é melhor ainda, essa rúcula ou agrião, temperar ali com ou limão ou com vinagre, esperar mais ou menos uns 5 minutinhos, que eu aumento a absorção, por exemplo, dessa substância que é o isoticianato para prevenção de câncer. Mas, ouvi, o brócolis, eu sei que tem bastante. Mas o brócolis come cru? Não, né? Dá para Como comer. que eu faço?
Então, ó, vamos pensar de duas coisas. Quando a gente vai cozinhar o brócolis, então o mais importante é a gente cortar as folhinhas do brócolis ou a couve-flor, os floretes em tamanhos pequenos e colocar a cozinhar no vapor. A água já tem que estar fervendo quando eu coloco o meu brócolis e até 3 minutos a gente não inativa essa substância que tem a proteção anti-câncer. E aí depois eu corto e ponho limão. Mas dá pra gente comer cru também. Então, vamos pensar que outra opção é eu fazer um arroz de couve-flor e fazer um refogado bem rápido. Então, usar um tacho, uma frigideira maior, mais larga, para poder cozinhar mais rápido. Outra possibilidade é a gente usar cru. Então, eu uso muito, por exemplo, eu faço igual arroz de couve-flor, eu faço também com brócolis. E eu faço, por exemplo, um tabule, ou eu geralmente chamo de tabule, eu tempero ele com hortelã, com pepino, com tomate, ponho, por exemplo, sal, azeite e o limão, misturo e eu posso comer ele como uma salada, fica maravilhoso, mesmo cru. Ótimo. Gente, deixa eu só complementar também aí a parte farmacêutica, que esses compostos que a Vivi está falando, inclusive na reposição hormonal, é muito usado de suplemento, né, como coadjuvante, porque ele também tem essa participação, né, das rotas, né, hormonais, de compostos estrogênicos, ele também ajuda bastante a fazer esse equilíbrio. Então, ele é muito prescrito, né, na parte de suplementação como DIM, que é DIMM, ou tem um composto ativo que chama brocolinol, que é exatamente o que é encontrado no brócolis, né, em forma de cápsula. Mas é claro que o alimento é muito melhor. Então, assim, quem está nessa fase, inclusive, né, de reposição hormonal, é muito interessante abusar desses compostos na alimentação, né, Vivi? Os estudos demonstram que o consumo deve girar em torno de 4 a 5 vezes por semana para ter esse efeito anticâncer, né? A gente tem um grupo, então, como eu falei, é o brócolis, a couve-flor, a rúcula, agrião, nabo, rabanete, repolho, couve de bruxelas e mostarda. Então, a gente tem um grupo grande aí que dá para variar, não comer sempre a mesma coisa, mas realmente a frequência seriam de 4 a 5 vezes por semana. Tem um estudo quer dizer, todo dia. Todo dia. Praticamente, se for todo dia, melhor ainda. Eu tô até com algumas coisas que eu anotei importante, que eu queria falar, e aí tem um estudo que foi em animais, mas que demonstrou que o consumo desses glicosinalatos reduziram 50% o volume do câncer de próstata. Então, no tratamento, a redução de 50% do tamanho, por exemplo, do tumor. Então, esse estudo ainda foi em animais, não foi um estudo, por exemplo, em humanos, né? Mas a gente percebe realmente a gente tem muitos estudos em humanos também, mas demonstram realmente um efeito protetor bem significativo contra câncer. E principalmente, como você disse, os tipos de câncer que têm mais relação hormonal, né? Isso. Então, câncer de mama, por exemplo, câncer de cólon, câncer de próstata, são cânceres que têm bastante interferências hormonais, e aí a gente sabe que esses tipos de câncer têm uma proteção maior, principalmente dos vegetais do grupo das brássicas. Verdade, principalmente, por exemplo, o DIM mesmo, entra muita formulação para homem, né, inclusive, homem de algumas faixas etárias, que está fazendo também uso de testosterona, exatamente para fazer essa proteção de próstata, porque aí mostra que realmente tem um efeito positivo, né? Ouvi, tem uma pergunta aqui. As associações está mandando muito bem, né? Porque não é todo mundo que faz. Não é. Não é, gente. O médico que faz isso é porque ele estuda mesmo e está bem antenado. Com certeza. Né? É igual quem toma simvastatina prescreve e já manda o paciente tomar coenzima Q10. É porque está bem atualizado. Gente, dá pra contar nos dedos, né? Infelizmente, eu falo que no consultório, por exemplo, eu sempre prescrevo coenzima Q10. Eu acho de verdade que na minha prática clínica, talvez eu peguei 2 suplementações de um médico que já tinha vindo com coenzima Q10, mas é exceção, infelizmente. Assim como a B12, quem toma omeprazol, né? Com certeza. E aí vai. Tem muitas. Dá assunto para várias lives. Tem nosso tempo também já está esgotando. E tem uma...
Já são 20h50. Falamos mais que a nega do leite. Pra variar. Como diz minha mãe. Minha mãe fala mais que a nega do leite, essa menina, gente. Ó, tem uma pergunta aqui, do kombucha. Você gosta do kombucha? Eu já tomei kombucha. Eu já tomei kombucha seu. Ela já me deu kombucha. Maravilhoso. Já mesmo. O kombucha, ele vai melhorar ali a microbiota, né? Ele vai melhorar a flora intestinal. Então, ele vai ter uma prevenção do câncer. Quando a gente fala exatamente de câncer, ele tem benefícios de várias outras questões. Mas quando a gente fala em relação ao câncer, ele vai ter uma prevenção de câncer, principalmente de câncer de cólon, por exemplo, por conta dessa melhora da microbiota. Assim como as fibras, por exemplo, assim como o iogurte fermentado, que eu falei. Então, ele vai ter um efeito, porque a ação dele é melhora de microbiota. É que a melhora da microbiota está relacionada com várias outras coisas, né? Quando a gente sai um pouquinho do tema de câncer, a gente sabe que a gente previne várias outras coisas. A gente previne doenças cardiovasculares, a gente previne obesidade, a gente previne, por exemplo, esteatose hepática, a gente tem estudos com por exemplo, microbiota, a gente previne doenças cardiovasculares, então a gente tem uma ação ali, os micro-organismos, a gente tem mais micro-organismos do que células, gente, no nosso corpo. Então, eles não são simplesmente hospedeiros ali, eles podem ser hospedeiros do bem, favorecendo a nossa saúde, como eles podem também ser hospedeiro, que eu brinco, do mal, favorecendo, dependendo do tipo de quem você põe lá para morar na sua casa, não favorecendo a saúde. E aí, quando a gente usa o kombucha, por exemplo, as fibras, a gente vai colocar só hospedeiros do bem na nossa casa e vai ter um efeito protetor com câncer. Então, kombucha, ó, nota 10. Uau! Ótimo! Meninas, mais alguma pergunta? Vivi, tem mais alguma coisa importante que você gostaria de acrescentar? Tem vários alimentos ainda, né? Então, eu vou citar alguns, tá? Só pra gente colocar ali, sem entrar muitos em detalhes, mas a gente tem muito efeito também da antocianina, por exemplo. Que a gente encontra nossa, é mesmo! Nas frutas vermelhas e nas frutas roxas. E aí eu falo que eu sou aquela pessoa que defende, assim, os nossos alimentos, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar a jabuticaba, que é um alimento nosso, um alimento brasileiro, né? A jabuticaba é riquíssima em antocianina. Onde a gente mais tem antocianina, ela tem muito mais antocianina, por exemplo, que o mirtilo, que é o blueberry, ela tem muito mais antocianina que o morango, e aí a gente tem principalmente a antocianina, por exemplo, na casca da jabuticaba. Então dá pra gente fazer um chá de casca de jabuticaba, que tem um efeito antioxidante excelente. A antocianina também previne doenças cardiovasculares, previne envelhecimento, então um chazinho vai ajudar para várias questões. A gente também tem antocianina na melancia, na goiaba, por exemplo, e no açaí. O açaí também é riquíssimo em antocianina, mas é um açaí de boa qualidade, que tem açaí, não só um montão de xarope, né? Então, a gente tem opções de boa qualidade aí no mercado, fácil de achar. O açaí também é uma fruta nativa nossa e riquíssima em antocianina, e a gente tem a prevenção de câncer realmente com o uso da antocianina. Vi, como que eu faço o chá? Eu gostei dessa dica, o que eu adoro jabuticaba. Você chupa a frutinha e como é que é? Abafa só ela na água? Como é que é? A gente faz geralmente o que a gente chama de decocção. Decocção. Então, quando a gente pensa em casca, a gente sempre faz decocção. Então, ferve com a panela tampada, uma xícara de chá de água, mais ou menos por umas 2 a 3 colheres de sopa de casca de jabuticaba, mais ou menos por 5 a 10 minutinhos. Depois desliga o fogo, deixa tampadinho por mais uns 10 minutinhos, coa e toma esse chá. A gente pode fazer geleia da casca de jabuticaba, mas ela é cozida por mais tempo, e a gente sabe que a antocianina ela é menos resistente a alta temperatura. A gente pode comer algumas cascas, a gente pode bater algumas cascas em suco de fruta. Então, não joguem fora as cascas da jabuticaba. E eu tô torcendo para alguma empresa, de repente, se animar, pegar as cascas da jabuticaba, liofilizar e formar uma farinha de casca de jabuticaba. Imagina? Nossa! Vamos fazer? Não, olha eu, demais, farmacêutica, hein? Né? Eu vou começar a juntar. Vamos fazer isso! Gente, demais, patentia! Né? Tritura. Nossa, amei! Gostei da ideia. Então, vou cobrar isso de você, eu vou adorar. Vamos fazer? Não, tô falando sério.
Demais. Amém! Eu acho Porque daí que você pode fazer várias coisas com a farinha, né, da jabuticaba. igual a gente tem a farinha de Muito. casca de uva, de semente de uva, por exemplo, né? Então, usar ela, a gente joga fora, né, gente? Uma judiação. A gente não quer nutrir o lixo, a gente quer nutrir o organismo. Ótimo. O que mais? A dica que você disse que não podia deixar de falar. A gente tem os carotenoides também, com uma prevenção muito grande de câncer, por exemplo, de pulmão, de câncer de pele, né? Então, os carotenoides, ele é um grupo muito grande, e dentro desse grupo a gente pensaria em algumas divisões, mas eu não vou me aprofundar nelas, mas a gente pensaria nos alimentos com colorações mais alaranjadas, que vão ter mais beta-caroteno, como a cenoura, que todo mundo sabe, o pimentão, por exemplo, a abóbora, a manga, a melancia, por exemplo, a gente também tem o carotenoides, a gente tem a zeaxantina, a luteína que a gente encontra, por exemplo, no tomate, e a biodisponibilidade do carotenoide, então a gente absorve melhor o carotenoide sempre com ele aquecido. Até virou um meme que eu sempre gosto de usar esses memes para a gente memorizar. Então, muita gente talvez deve lembrar do meme da Bela Gil quando fez o churrasco lá de melancia, né? E exatamente, não lembra? Virou um meme, porque ela realmente fez a melancia na churrasqueira, e aí virou um meme, isso bombou na mídia, na internet, e porque, na verdade, você aumenta a biodisponibilidade ali dos carotenoides que tem, por exemplo, na melancia. Então, usar esse aquecimento, a gente potencializa os carotenoides e a absorção. Peraí, então você quer dizer que eu como saladinha de tomate... A gente absorve muito menos a luteína do tomate, muito melhor um molho de tomate, um tomate assado, e quando a gente usa uma gordura, então a gente põe um óleo, um azeite, lógico, uma gordura de boa qualidade, a gente aumenta também essa biodisponibilidade. Então, quando a gente pensa em carotenoides, é melhor comer o tomate cozido, é melhor comer a cenoura cozida, pode fazer o churrasco da melancia, por exemplo, então a gente tem uma absorção melhor realmente. Tá, ótima dica do tomate, hein? Gostei. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A gente tem estudos com alho também, né? O alho, a gente tem uma proteção também de estômago, de câncer de estômago. Então, a gente tem a alicina, mas aí essa alicina, que é esse composto ativo ali do alho, para ser melhor biodisponível, ela tem que ser na forma o alho cru. E quando a gente aquece, a gente perde bastante essa alicina. E o ideal é esse alho macerado. Então, não dá pra gente nem engolir uma cápsulazinha de alho, assim, que a gente poderia. Mas a gente pode usar, por exemplo, num pesto. Então, pensa ali num pesto que você coloque bastante manjericão. Dá pra acrescentar uma rúcula, por exemplo. Dá pra colocar meu alho, colocar as nozes. Olha o potencial anticâncer que a gente tem ali naquele pesto, além de ser delicioso. Eu posso temperar minha salada, eu posso usar com uma massa de boa qualidade, eu posso fazer isso no macarrão de abobrinha, que fica maravilhoso, por exemplo. Dá para usar até ele cru, macarrão de abobrinha. Então, é só usar a criatividade. Quanto de alho, mais ou menos, para ter esse efeito anticâncer? Porque o alho também ajuda no colesterol, né? Ajuda no colesterol, ajuda no controle da pressão arterial. Eu não sei te dizer exatamente essa resposta de quanto de alicina que a gente tem. Na verdade, do alho, assim, que eu poderia, assim, porque comer ele cru, né, assim, é bem forte. Eu gosto muito de alho, mas uma quantidade muito grande eu já não conseguiria comer. Quando a gente pensa em estudos, por exemplo, ele tem uma ação antifúngica. Fora o bafo, também, né? E às vezes até o suor, né? A gente às vezes transpira e exala alho, né? Eu lembro que quando eu tava grávida, a minha obstetra me pediu, me deu positivo aquela bactéria, que eu esqueci o nome. Sabe, eu tive um parto normal e tem uma bactéria que a gente faz uma avaliação... Do canal do parto e tem que tomar um antibiótico antes, até, inclusive. Isso. Eu sei qual que é, mas eu não lembro o nome. Também não me lembro. E eu lembro que ela me pediu para fazer um implante de alho. Eu comprava alho orgânico, passava, por exemplo, costurava como se fosse um Tampax e fazia uma introdução, por exemplo, vaginal. E eu usei isso por 10 dias, minha bactéria, por exemplo, zerou. Uau, mas será que para Cândida eu acho que não resolve? Resolve? Não. Cândida eu acho que tem...
tem que cortar o alho. Eu acho que, assim, o ideal são coisas coadjuvantes, né? Então, quando respondendo a sua pergunta, quando a gente vê o estudo, são 2 dentes de alho. É bastante, tá? Eu não sei se exatamente para câncer, mas para ação antifúngica, para hipertensão arterial, são 2. Só que a gente tem que pensar que quando a gente faz um estudo, eu uso uma única intervenção. Quando a gente usa a alimentação, a gente usa associações de intervenção. Então, realmente comer 2 dentes de alho talvez seja difícil, mas se eu usar o alho, o carotenoide, as fibras, a antocianina, né, as brássicas, a cúrcuma, eu somo realmente aquela alimentação, que é isso que vai se transformar anti-inflamatório e anticâncer, é a associação de vários compostos. Então, a gente tem que parar de buscar um alimento ou um composto milagroso, porque até um composto, por exemplo, se usado em excesso por muito tempo, ele pode trazer toxicidade, pode trazer realmente alguns desequilíbrios de uma maneira geral para a nossa saúde, né? Então, ele tem que ser realmente muito bem administrado. Então, eu acho que essa soma é muito interessante. E é isso mesmo. Então, mais importante do que a gente pensar só na quantidade é realmente pensar na variedade e na associação. E a gente não tem estudos que a gente geralmente consegue fazer bem dirigidos com essas associações. E Vivi, assim, a gente que acompanha de perto as transformações das pessoas, quando elas realmente decidem falar, chega, eu quero ter qualidade de vida, que eu não aguento mais viver com dor, eu não aguento mais indisposição. Quando muda esse padrão alimentar, os exames bioquímicos, você que está aí dia a dia na clínica, é impressionante a virada e a guinada na vida da pessoa. Não é? Colesterol, status inflamatórios, glicemia, hemoglobina glicada. Eu costumo falar bastante isso, quem me procura. Às vezes eu tenho assim um pouco de... quando alguém fala, eu quero emagrecer, você tem um remédio milagroso para emagrecer? Ai, gente, eu fico... Eu falo, vamos lá. E, gente, não existe nenhuma alimentação milagrosa para emagrecer. Quanto mais um único composto, né? É impossível. Então, mesmo quando a gente vai, por exemplo, no consultório, quando eu trato um paciente para emagrecer, eu mudo a estratégia. Eu entro com uma estratégia, depois eu mudo para outra, depois eu mudo para outra, eu associo outras coisas. Então, realmente, eu falo que o ser humano não existe um mapa que você segue e que todo mundo tem a mesma resposta, né? Então, eu falo que é um estudo individual de cada um, em que a gente realmente vai avaliar o que funciona para um, às vezes não funciona para outro, e cada metabolismo, cada organismo é único, né? Então eu falo que aí também vai estar o encanto do ser humano. Assim como a gente tem olho, cabelo, boca, nariz, diferente, o funcionamento também orgânico lá dentro também é diferente, com certeza. A Karen tá perguntando, que eu acho que é do alho, se é necessário comer todos os dias para ter a ação protetora. O alho. Quando a gente fala em ação protetora de um alimento, do alho seriam 2 dentes de alho ao dia. Tá? É bastante. Pode ser assado? Assado não rola. Assim, assadinho, por exemplo, com assadinho com alecrim, não dá muito bafinho, a gente consegue comer, Vivi? Infelizmente, o sabor realmente, o cheiro da alicina é o cheiro do alho, né? Do alho cru. Então, quando a gente realmente come, assa, ele diminui bastante. É difícil, Karen, eu sei. Então, mas pensa que a gente tem outras opções além do alho, porque também não dá para prevenir câncer e perder marido e namorado, né? Gente, pense o marido, né? Ai, a gente não tá muito animada, né? Com o libido tá meio baixo. Nós vamos falar sobre isso também, hein? Libido tá meio baixo e ainda você chega com bafo de alho, coitado. Não dá. Mas é para usar outras coisas, né? O marido tem que comer também. Boa, Renata. É verdade. Aí fica todo mundo... tá tudo certo. Família do alho, né? Outro alimento muito legal que a gente também não falou e que também temos bastante estudos são as isoflavonas. E aí é importante a gente fazer até, inclusive, alguns adendos, né? A gente hoje ouve falar muito da soja, da isoflavona da soja. E quando a gente pensa em soja, de consumo de alimento, né? Que é a minha maior experiência. Em primeiro lugar, a gente tem que saber a qualidade dessa soja. Então, a soja do Brasil, mais de 90% da soja do Brasil é transgênica. E
Esse transgênico é para aumentar o uso do agrotóxico, não é para poder ficar boazinha, não, é para o produtor ganhar mais dinheiro, infelizmente. A gente sabe que a soja tem que ser bem metabolizada, a gente tem que ter uma microbiota, uma flora intestinal muito equilibrada para poder ativar a isoflavona da forma que ela vai fazer o efeito protetor lá contra o câncer. E nós, ocidentais, geralmente não metabolizamos tão bem a isoflavona, quer dizer, a soja, como, por exemplo, os orientais. Então, a soja tem muito estudo, sim, de soja como prevenção de câncer, da isoflavona. Pode ser, sim, uma aliada, mas a gente tem que avaliar de forma bem individual, bem caso a caso, e ela está relacionada principalmente com aqueles cânceres com mais ação hormonal. Então, foi muito bom você ter falado da soja, porque a soja é um dos alimentos bastante indicados, inclusive quem está entrando no climatério, na menopausa, tem a suplementação. Eu vejo muita gente indicando proteína da soja, eu até falo, cuidado, olha essa proteína aí, da onde olha... Né, que as minhas amigas Nutri falam muito dessa parte transgênica, né, então isso realmente me acende bastante alerta, é algo realmente que tem que, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque aí sai comendo aí soja, né, sem saber se o intestino... Quem quer comer soja? Pensa principalmente em comer uma soja orgânica, em comer uma soja fermentada. Então, um tofu... Aí, anota, gente, isso! Anota e fala para todas as amigas, vai. Isso é muito importante. Então, repete. O tofu, ele pode ser coagulado ou ele pode ser fermentado, tá? Igual a gente faz um queijo, a gente pode fermentar ou coagular. Então, tem que ser um tofu de preferência fermentado, é mais difícil de achar. A gente tem tempê, a gente tem miso. O shoyu é fermentado, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ali com a quantidade de sódio. Né? Então a gente pode, dependendo de usar em alguns momentos um shoyu de boa qualidade que não tenha glutamato e reduzir o sódio, por exemplo, da preparação, então não acrescentar outra fonte de um sal, por exemplo, outra fonte de sódio pode ser interessante em alguns casos. Então, sempre procurar essa soja orgânica. A gente tem bons produtores, poucos, mais bons, de soja não orgânica e fermentada, tá? Mas não então, é tão fácil orgânica. Então, é orgânica, fermentada e olhar para o intestino. Muito importante. Você aí que tem o intestino preso, ou né, vai com muita frequência no banheiro, ou não vai ao banheiro, então precisa ter esse olhar aí. E aí tem uma pergunta aqui, como deixar nosso intestino saudável? Olha... Eu não vou nem deixar a Vivi responder, porque, assim, vocês não têm noção, assim, é uma live só para falar de intestino. Principalmente nós que já fizemos um curso de modulação, que é 1 ano estudando intestino. Assim, o intestino é algo à parte. É um cérebro à parte, é algo à parte, que tem muita coisa relacionada. E, claro, que tem como você manter saudável, sim, né? Mas é um assunto bastante extenso, inclusive, assim, para fazer todas as conexões. Você não acha, Vivi? E é um desafio, né? Eu falo que muitas vezes... Né? Então, em alguns casos, é um desafio equilibrar o intestino, né? Então, o intestino é um órgão de uma complexidade enorme e de uma necessidade, por exemplo, nutricional e de uma função realmente, eu falo metabólica exatamente, porque ele é comparado exatamente com o nosso segundo cérebro. Então, ele produz hormônios, ele absorve nutrientes, ele faz digestão, ele faz tudo, gente. Ele é o cara que eu brinco. E relacionado com doenças, né, por exemplo, depressão. Então, gente, nós somos apaixonadas pelo intestino, então é algo assim muito... Mas assim, dizendo de dicas básicas de uma maneira geral, sempre caprichar muito em fibras, né, fibras prebióticas e o consumo de alimentos probióticos. Quando a gente pensa em alimentação, o que mais melhora de uma maneira bem generalizada, porque o intestino tem vários olhares individualizados, tá? Mas quando a gente pensa um tiro mais certo, vamos pensar assim, consumo de fibras, alimentos fermentados, tem uma tendência grande a melhorar a sua microbiota. Tem alguns casos que eles, inclusive, podem piorar. No caso, por exemplo, de SIBO, mas aí a gente conversa mais sobre isso numa outra oportunidade.
Verdade. Isso é importante também, né? Às vezes você vai tomar probiótico e você tem uma desbiose, então às vezes você tá ferrando mais ainda naquele momento, né? Então às vezes precisa um passinho atrás para melhorar. Mas a gente pode marcar uma live só de intestino e pode falar de alimentos, de suplementos. Eu acho que é um tema muito atual, tem tudo a ver com, né, com a saúde desde do útero, gente, do útero, desde quando a mulher está grávida. A gente forma um microbioma dentro do útero, a gente começa essa formação e depois, a partir de 2 anos, a gente recebe lá o nosso certificado, que é o brinco, né? Então, a gente consegue modular, sim, o nosso microbioma, alterar nossas bactérias, mas a gente tem uma característica, assim como tem uma característica de olho, de cabelo, como eu falei, a gente tem uma característica de bactérias que moram lá. Então, a gente consegue diminuir algumas, aumentar outras, que a gente chama de modular, mas a gente tem uma característica. Por isso que eu sou apaixonada por gestante, né? Trabalho bastante com gestante também, que para mim, uma das orientações básicas é alimentação, que vai melhorar a qualidade do intestino, uso do probiótico para gestante e muito prebiótico para realmente trabalhar essa flora intestinal e tentar garantir uma boa microbiota ali para o bebê. A amamentação, que é fundamental, e outras coisas. Que ótimo. Vivi, tem mais alguma coisa aí? Nossa, tô amando o bate-papo, gente. Por mim, podia... A gente tem sobre o uso da Camellia sinensis, né, que a gente encontra no chá preto, no chá verde. Essas catequinas também têm uma ação ali na prevenção de câncer, principalmente próstata, bexiga e pulmão, são os principais tipos de cânceres relacionados. O gengibre também tem o gingerol, que previne também câncer de pâncreas, estômago, cólon, mama. E o gengibre peraí, volta no gengibre. Volta no gengibre. O gengibre é melhor que o alho, gente. Vai. Peraí, vai, fala. Eu falo que gengibre também é loves in the air. Eu adoro gengibre. Loves in the air. Então, como é que eu faço? Um pedacinho, um biquinho? Como que... Me dá uma dica assim, aí. Eu posso ralar o gengibre e colocar, por exemplo, na minha salada. Eu posso ralar o gengibre e colocar, por exemplo, nos meus legumes refogados. Eu posso colocar no meu suco verde. Eu posso refogar, ok. Um chá de gengibre, e aí a gente faz a decocção, assim como com a jabuticaba. Geralmente um pedacinho de 2 a 3 dedinhos é a quantidade que a gente deve usar. Então, o gengibre dá para se usar na culinária de uma maneira bem fácil, e a gente pode usar o gengibre em pó também, né? Então, muitas vezes, diluir gengibre em pó ali no suco, na água, ele vai melhorar a digestão, ele é excelente anti-inflamatório, ele inibe a mesma enzima que alguns... anti-inflamatórios inibem, que é a COX-2. Então, a gente tem estudos de gengibre para enxaqueca, por exemplo. A gente tem estudos de gengibre para enjoo. Gengibre, assim, é maravilhoso. E ele também faz essa prevenção de câncer. E os estudos demonstram que, inclusive, ele faz a apoptose, a morte das células neoplásicas. Então, ele previne de uma forma bem efetiva. Então, o gengibre também dá para caprichar bastante aí nesse consumo. A gente tem estudo da vitamina D, que também é uma vitamina que a gente tem vários benefícios, né? O mecanismo de ação contra o câncer ainda não é totalmente elucidado, tá? Acredita que uma imunomodulação e também essa regulação hormonal que ela participa podem ajudar na prevenção de alguns tipos de câncer, tá? O câncer de cólon de reto é um dos cânceres que tem mais relação com a vitamina D. Acho que eu estou dando uma olhada em se eu já falei de todos que eu tinha separado aqui, que eu separei bastante coisa. Mas o resveratrol também, né, da uva, do vinho, gente, hoje é sexta-feira! Então, do vinho tinto, por exemplo, do suco de uva, da uva. A uva, a gente tem lá a farinha da semente de uva, que também a gente pode usar, ou da casca de uva. Hoje, por exemplo... Onde eu posso usar a farinha da semente de uva? Eu posso usar fazendo bolo? Põe o quê? Uma xícara? Eu não conheço, nunca comprei essa farinha. Eu prefiro usar, não em receita
receitas para a gente ter maior biodisponibilidade do resveratrol. Hoje eu até postei no meu history no Facebook, eu amassei uma banana, coloquei um pouquinho de uma pasta de castanha, coloquei um nibs de cacau, olha quanto antioxidante. Coloquei ali a minha farinha, um pouquinho da farinha de casca de uva que eu tinha em casa e fica super gostoso. Então a gente pode pôr você já deu uma receita nos seus cursos da casca era a casca da uva, não era? Não. Que era um sachê laminado. Eu lembro disso, que era uma marca que eu não conhecia. Não sei, não foi, né? Era com açaí. É o açaí. É o açaí. Eu fiz uma trufa em que eu usei, mas dá para usar essa trufa, por exemplo, uma trufinha de tâmara, dá para colocar a casca de uva. Eu usei o açaí. Aproveitando a tâmara. A tâmara que eu amo. Ai, uma delícia, né? O açaí também é eu posso comer? Então, eu posso comer a bandeja toda? Depende de qual é o seu objetivo. Não exagere, né? Olha, quem gosta de chocolate, gente, a tâmara é uma ótima dica. Já que você não pode comer o chocolate, né? Se não for cacau a 70%, né? Que é aquele que é gordo, é o que a gente mais gosta. A tâmara é uma boa dica, né, Vivi? Você que me deu. Você vai lá e come uma tâmara. Só que eu não consigo comer uma. É porque é bom demais, né? Então, o ideal é associar. Então, você já fez uma tâmara, assim, abriu a tâmara, colocou, por exemplo, uma pasta de amendoim ou de amêndoas. Você pode pôr essa pasta misturada com cacau ali. Pode pôr um pouquinho de flor de sal. Eu gosto muito da flor de sal, porque ela realça ainda mais o doce. A gente pode usar especiarias como cravo, canela em pó, que também vai realçar mais o sabor doce. E aí você come como se fosse um sanduichinho. Você modula mais. É que a tâmara, tem vários estudos de que ela tem um baixo índice glicêmico, né? Então, ela pode ser segura para ser consumida em até alguns casos de diabetes. Mas ela vai ter uma carga glicêmica alta. Então, se você comer em exagero, a bandeja inteira, ela pode sim subir sua glicemia. Tá bom. No personal, eu dei também para você uma receita que eu lembro que foi um choquito com tâmara, que eu fiz até com a sua filha. Ai, maravilhoso. Você lembra? Também era feito com tâmara, cacau, aí a gente faz um chocolate ali com flocos de arroz em cima, põe amendoim. Aquela tâmara que você não usou toda, eu fui lá e comi tudo. Então, esconde a tâmara da Patrícia, hein, gente? Ai, tô brincando. Vivi, pode comer a tâmara amei. sem exagero. Também. Muito bom sempre estar com você. Maravilhoso, gente. Eu tenho que liberar a Vivi, que senão o marido dela depois vai, quando ele me conhecer e me encontrar, ele vai ficar muito bravo comigo. Eu estava feliz que ele assistiu todos os filmes e as séries que ele queria. Ele falou, que bom que você vai fazer uma live na sexta-feira. Vou assistir todos os meus filmes. E o meu tá aqui esperando também. Olha, eu amei ter vocês aqui. Foi maravilhoso. Muito bom. Muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Assim, gente, se deixar, a gente fica falando a vida eterna, né? Porque é muito gostoso mesmo. Compartilhar conhecimento acima de tudo é muito, porque o que você joga no universo, ele vem de volta. Espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês. Vivi, você sempre é sensacional. Gente, essa menina é tão estudiosa e ela faz umas coisas tão maravilhosas. Eu sou muito fã de vocês. Foi emocionada, humilde sempre. Eu sei que você está montando um curso que é online, né, de gastronomia. Gastronomia não, culinária funcional. Você está montando, né? Eu vi você postando em algum lugar. Fala para mim. Ontem eu dei um workshop. Esse workshop ele é gratuito. Quem quiser assistir, ele está disponível até terça-feira. Ele é um workshop em otimizando o metabolismo, onde eu falo um pouquinho sobre o metabolismo, o funcionamento metabólico, os hormônios e essa interação dos alimentos que a gente tem, por exemplo, em potencializar esse funcionamento para promover o emagrecimento de forma mais fácil. Eu falo que se a gente ficar só restringindo calorias e não colocar nutriente, não potencializar o nosso funcionamento metabólico, nossos hormônios, por exemplo, vai ficar cada vez mais difícil, mais penoso a perda de peso. Então, isso é muito importante a gente introduzir, por exemplo, esses alimentos com potencial positivo para o emagrecimento. E eu lancei meu primeiro curso. Esse curso é o meu primeiro curso online, Otimizando o Metabolismo. Parabéns! Obrigada!
a gente começou já o speech de vendas. Esse speech de vendas vai até, se não me engano, terça-feira. Então, quem tem interesse em se inscrever, fala que não pode perder tempo. É um curso bem bacana, imperdível, onde eu dou receitas desde o café da manhã até o jantar, com várias sugestões de adaptações, pensando em turbinar e incluir esses alimentos, por exemplo, na alimentação para potencializar o processo de emagrecimento. Para quem tiver interesse em assistir, por exemplo, o workshop que é gratuito, ele está no meu canal do YouTube, que é Viviane Nuner, com 2 N's. Eu não sei se dá para escrever aí, eu não sei se eu consigo escrever, se você consegue. Eu acho que é melhor você escrever, eu estava tentando aqui colocar. Ô, Vivi, do seu curso, às vezes eu não consigo participar, esse aí do online eu acho legal, até, né, se tiver todos. Ele é online, vai ser... Onde que eu escrevo? Aqui eu tô no celular. A dona Cida consegue participar. A dona Cida é minha assistente, gente, ela tem que fazer minhas comidas, eu não consigo fazer. Lógico. Opa, vou botar ela para fazer os cursos. Depois eu falo para vocês que ela vai ter que fazer e mandar para mim. Meu Insta. E é o meu nome completo, tá? Que é o meu canal do YouTube. Se jogar de qualquer forma, aparece tanto no Insta quanto no YouTube. E lá no YouTube vocês conseguem acessar o vídeo para estar assistindo o workshop que aconteceu ontem e ficou gravado. E no meu canal, por exemplo, no Instagram, Viviane Nuner, com 2 N's no final, N-U-N-N-E-R, a gente tem, por exemplo, o link para inscrição também do curso, né? Quem quiser ver o workshop, até para ver um pouquinho sobre como vai ser o curso, ou entender parte do processo, esse workshop ficou bem legal, tem bastante informação. E aí, o curso é um aprofundamento que a gente consegue ir além, ajudar ainda mais as pessoas. Mas tem uma receitinha, inclusive, bem legal no workshop, que eu acho que vale a pena, que é de um pãozinho bem gostoso que eu otimiza emagrecimento. Bem legal. Muito bom. Muito bom. Adorei. Vou escrever a dona Cida para a gente provar as receitas. Vivi, então tá bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, meninas. Adorei ter vocês aqui, de verdade. De novo. Uma excelente sexta-feira e uma boa noite para vocês. Para vocês também, um bom final de semana. E aproveitem, já comecem a colocar as dicas da Vivi aí em prática. Vocês vão ver quando vocês forem fazer os exames, já vão estar os parâmetros bem melhor, inclusive. E a qualidade de vida, né, que a gente ganha. Opa! E olha, espero vocês nas próximas, hein? Vão ter lá, a Vivi vai voltar, porque eu quero que ela fale de intestino. E vamos ter outros profissionais pra gente falar de muita coisa bacana, e eu conto com vocês, tá bom? Lindo, maravilhoso. Bom final de semana! Parabéns, viu? Beijo, tchau, tchau, pessoal. Adorei.